Boa noite, queridos amigos e amigas. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos. Hoje, dia 8 de setembro de 2022, e é com muita alegria que nós estamos aqui para dar prosseguimento ao nosso estudo. Deixo aqui o meu abraço fraterno àqueles que não assistem, não acompanham conosco online, mas que acompanham em outros dias. Nosso abraço, o nosso agradecimento. Nós iniciaremos em alguns instantes, sempre aguardo uns minutinhos para que mais amigos possam conectar e acompanhar o estudo desde o início, né? A todos que estão chegando aqui, se conectando, sejam muito bem-vindos. Nosso boa noite. A Ivani está dizendo que está sem som no Insta. A Adriana também está aí, né, Adriana? Boa noite. Está sem som para você também, Adriana? Só um minutinho, pessoal, já vamos iniciar. Hoje nós vamos estudar sobre o egoísmo, né? Uma imperfeição muito grave que nós carregamos. Quanto mais a gente poder... então tá bom, Ivani. Quanto mais a gente poder conhecer, né, sobre essa questão, eu penso que é importante para que a gente possa trabalhar isso, né? Então, o nosso abraço aqui, a Daniele Almeida. Tudo bem, Daniele? Boa noite. Adriano está dizendo também que está sem som. Puxa vida, o que será isso? E a Ivani disse que voltou. Está complicado aqui no Insta, hein? A Rocha Forte, boa noite. Ana Bortoleto, Fátima Marcaça Baldo aqui no Face, Odete Oliveira. A Rocha dizendo que pena que está sem o livro. É bom, né? O livro do lado é melhor, né, Rocha? A Loiva Canop também, boa noite. Maria Helena Butião. Quem mais aqui? O som tá bom, né? Tenta fazer isso, Adriana. Tenta entrar e sair. Tenta sair, melhor entrar novamente, ver se resolve, tá bom? Às vezes é questão de conexão. Cristina Caon também, Eliane Ferreira Gomes, dizendo aqui obrigado por mais uma noite de aprendizado dessa maravilhosa e edificante doutrina, que legal. Cláudia Gabriel, tudo bem, Claudinha? Um abraço. Gessilene Simões aqui também hoje, feliz em estar aqui, que bom, nós também ficamos felizes com a tua presença. Daniele dizendo, pede para os amigos do Insta que não tem som, para eles verificarem se o ícone do som está desativado. Pode ser, né? Mas às vezes é problema de conexão, às vezes a pessoa desconecta, conecta de novo, resolve, né? Sandra Alck, também nossa amiga aqui, boa noite, viu? Obrigado pela dica aí, viu, Daniele? Legal, nós estudamos, né, pessoal, na semana passada sobre as virtudes e os vícios. Hoje a nossa meta aqui é estudar o finalzinho dessa terceira parte do livro, tá? Egoísmo, depois tem mais 2 tópicos rápidos, né? E a gente conclui aqui o estudo dessa terceira parte. Ô Ivani, para você tá bom? O som agora tá normal? Porque aqui para mim eu não tenho, a conexão tá normal, não tem nada de errado no Insta, gente. Para você tá normal, Ivani?
Adriana, você não ouve nada? Você chegou a desconectar e conectar de novo? Nós vamos iniciar hoje pela questão número 913. Então, ô Ivani, escreve para a Adriana, acho que ela não está ouvindo. Escreve, por favor, para ela desconectar e conectar. Ah, você já tinha escrito, né? É, mesmo assim... Ah, agora deu certo. Então tá bom, Adriana. Vamos então, né, pessoal? Rogando a Deus, a Jesus, nosso mestre. Sempre é muito bom pedir a inspiração, o amparo da espiritualidade amiga para qualquer tarefa que a gente procura realizar na nossa vida, né? Sempre bom, antes de iniciarmos, rogarmos as bênçãos do alto. Então que Jesus nos inspire através dos seus mensageiros do bem, a todos nós que aqui estamos com esse propósito de estudarmos, de aprendermos um pouco mais com essa doutrina que tanto nos ajuda, né? Vamos lá então, nós vamos para a questão número 913. Que bom, viu, Adriana? A Ivani deu a dica certa aí, né? Bom, 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? É a pergunta 913. E os espíritos respondem: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, vejam que resposta muito importante essa, né, meus amigos, da 913. Kardec pergunta, então, qual entre os vícios, né, o que se pode considerar radical. Quando ele usa essa palavra, é lógico que não é radical no sentido de um esporte radical, né, de atitudes extremas, mas ele está se referindo a radical de raiz, de enraizado, daquilo que está na origem, né? Ele quer saber qual é o vício que se pode considerar a origem de outros, e eles respondem sem dúvida que é o egoísmo, né? Porque, pessoal, aqui um fato muito interessante que às vezes a gente pode não ter se dado conta ainda. O egoísmo está no fundo de todos os vícios, na base, né? Na raiz. Ele está enraizado, por exemplo, se a gente pensa, vamos pensar algumas imperfeições, alguns vícios, né? Ciúme. Na base do ciúme tem o egoísmo. Inveja, mágoa, raiva. Vejam, vários sentimentos ruins, várias imperfeições que nós carregamos. Na base, se a gente for estudar a fundo, nós vamos ver que lá na base está o egoísmo, dando suporte a todas essas imperfeições. Porque é a partir do egoísmo que outras imperfeições surgem. Então ele está, veja bem, como se fosse uma raiz, né? Uma raiz que ali dele partem outras imperfeições, certo? A Ivani colocando, o egoísmo funciona como obstáculo ao progresso moral, por ser incompatível com as virtudes. É isso, incompatível mesmo. Porque tendo egoísmo, né, a gente perde de outro lado, mesmo que tenhamos virtudes. Então, o egoísmo, é lógico, quando a gente pensa mais em nós mesmos, os interesses maiores são para nós consideramos muito a nossa personalidade, daí provém, né, outras imperfeições vão sendo produzidas a partir dessa raiz do egoísmo, né?
Então os espíritos disseram, temos dito muitas vezes, vejam só, porque realmente, no livro dos espíritos, se nós buscarmos quantas vezes os espíritos disseram que a base, né, as duas maiores chagas da humanidade são orgulho e egoísmo, são os dois maiores males, né? Então, e é sério porque o egoísmo está na base das outras imperfeições, certo? Que legal aqui também, nosso amigo Adenilson Bispo de Almonôndio, né? Boa noite, viu? Eu que te agradeço a presença. O Elke Carvalho aqui também. Boa noite, bem-vindos. Então, pessoal, eles dizem, né, que nós não conseguiremos eliminar as imperfeições enquanto não combatermos o egoísmo. Vejam o quanto é sério isso, né? Legal, o Elke dizendo aqui, Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, de Caruaru, Pernambuco. Um abraço, viu, a todos os trabalhadores da casa aí. Muito obrigado pela sua presença, nos ajude enquanto estiver aqui com a sua contribuição, que também sei que é um divulgador da doutrina, né, Elke? Então, nós não conseguiremos eliminar as imperfeições enquanto não combatermos o egoísmo. Porque às vezes a gente ataca um outro problema, né, uma outra imperfeição, mas o egoísmo está lá na base, né, dando suporte para as outras imperfeições. Então, olha que interessante, os Espíritos disseram aqui, né? Quem quiser desde essa vida ir aproximando-se da perfeição moral, que é o que nós queremos, né? Buscar evolução. Nós não queremos evoluir nesta vida também, voltarmos melhor, né? Quando na data de retorno à pátria espiritual, que voltemos um pouco melhor, essa é a nossa meta. Então eles dizem, quem quiser ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo. Então, meus amigos, está muito claro, o nosso alvo de ataque é o egoísmo, né? Precisamos trabalhar muito essa imperfeição em nós, porque ela é incompatível, né, com a justiça, o amor e a caridade. Sendo egoísta, nós não conseguimos ser caridosos, fraternos, porque vamos pensar mais em nós, né? Então, ela acaba neutralizando outras, como a Ivani comentou. A receita de como fazer isso, pessoal, eu creio que mais à frente aqui nós vamos ver. Vamos aguentando um pouquinho aqui, que os Espíritos vão dar algumas dicas de como que a gente pode tentar, né, combater esse egoísmo tão grave, né, que nós todos, em geral, carregamos conosco. Nossa boa noite a todos que foram chegando aqui, viu? Muito bem-vindos. Nosso abraço aqui a Denise Zef, que legal, uma amiga também. Conhecemos lá no Espiritismo Brasil, Chico Xavier. Bem-vinda, viu, Denise? Rosiane Veiga também, que legal. Daniela Pimenta, Neuza Marquisola, Deise Vieira Alves, Silvia Guerra, querida amiga. Legal. Ruth Maria Diogo, né? Helena Senise. Olá, Helena, muito bem-vinda. O Elke dizendo aqui, excelente abordagem. Há uma necessidade real de olharmos para o nosso self, né? O eu profundo, para avaliarmos essas evidências nos dias de hoje, que é priorizar a mim e não ao nosso próximo. Nós temos esse problema, né, Elke? Nós temos essa prioridade total para nós e esquecemos que o outro às vezes precisa muito mais do que nós, né? Servir, né? Como diz aqui o Elke, a cada dia deve ser sempre em prática, né, a questão do id, né, id servir a cada dia. Muito bom, pessoal. Vamos à frente aqui então com a questão 914. Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? É interessante, né? Porque o Kardec já mostrou aqui a preocupação, né? Será que nós vamos conseguir um dia eliminar o egoísmo de nós, né? Do nosso coração? E os Espíritos responderam, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas que o entretêm e excitam,
Isso depende da educação. Então, realmente, né, aqui, pessoal, a ideia, né, passa aquela ideia de que seria difícil conseguir eliminar o egoísmo, né? A hora que a gente vê muitas pessoas, cada um buscando seus interesses, cada um pensando somente em si, a gente olha para a humanidade hoje em geral, nós ficamos com essa impressão, né, que vencer o egoísmo é quase algo impossível, né? Mas a resposta que os amigos espirituais dão aqui é muito lógica, né, e coerente. Porque eles dizem, quanto mais nós conhecemos, valorizamos as coisas espirituais, ou seja, quanto mais nós nos espiritualizamos, né, colocamos o espírito à frente da matéria, nos interesses, nós daremos menos valor às coisas materiais. Porque, amigos, vocês não concordam? O egoísmo é porque nós valorizamos muito as coisas materiais. O egoísmo provém desse apego, né? Desses interesses, sempre envolvendo questões materiais em geral, né? Então isso é um processo natural que a gente vai trabalhar de eliminar o egoísmo, e a gente vai percebendo aqui, meus amigos, a importância da doutrina espírita nesse processo, né, de nos ajudar a combater o egoísmo. E eles apresentam aqui outro ponto também, né? Além da gente se espiritualizar, eles dizem, é preciso também reformar as instituições humanas. Vejam que sério isso. Porque instituições humanas, todas essas instituições, né, o lar, a igreja, o trabalho, a casa espírita, quaisquer instituições humanas, né? Em geral, todas elas nos excitam ao egoísmo, porque muitas instituições provocam, né, nos excitam aos prazeres materiais, nos levam às disputas. Por exemplo, a gente vê escolas, né, focadas totalmente na questão de vestibular, focando que a pessoa tem que ser o primeiro, né, dando muita ênfase para ser o melhor, para ser o primeiro. Então trabalha muito lado nas instituições de valorizar a personalidade de cada um, de instigar orgulho, egoísmo, para a pessoa querer cada vez mais para si. Então as nossas instituições humanas precisam ser reformadas, né? Nós convivemos em um ambiente onde o egoísmo está presente nas instituições. O egoísmo está sendo tratado, mesmo que, né, nas entrelinhas a gente percebe posturas egoísticas. A gente percebe a valorização da personalidade, né, incentivo ao orgulho. É isso que precisa ser trabalhado. A gente precisa ter ideia mais de conjunto, né? Não é preciso vencer sozinho, que a gente caminhe juntos, né? Então as instituições nos excitam porque, geralmente, muitas, né, nos levam à conquista de riqueza, de bens materiais, de posição social. Tudo isso instiga o egoísmo, né? Então eles dizem que é um processo educativo, vai ser necessário. Desde as crianças, pessoal, as gerações que vão chegando, né, todos aqueles que têm possibilidade de ajudar na educação, que eduquemos essas crianças para não combater esse egoísmo que se mostra desde a fase infantil, né? Como a Loiva está colocando aqui, a competição é incentivada. Esse é um problema, né? O incentivo à competição. Esse é o mal, né? Nós vivemos num mundo nesse sentido, se incentiva a competição, valoriza a personalidade, né? Quer dar destaque para a personalidade nossa, para que nós nos sintamos importantes, melhores que o outro. Esse é o grande problema, né? Vamos ver se tem alguma colocação aqui. Enquanto isso, querido amigo Luiz Otávio, um abraço, viu, Luiz Otávio? Lá de Pongaí, Centro Espírita Bezerra de Menezes, um abraço a todos os amigos aí de Pongaí. Ana Maria Andrade também. Catarina Leites Medeiro. Boa noite, Catarina, bem-vinda, viu? Um abraço ao Sandro, né? A Fátima Marcaça Baldo, uma forma de combater o egoísmo é praticar trabalho voluntário.
porque pensamos no próximo. Isso mesmo. Nós vamos ver isso aí à frente também, mas já que a Fátima já adiantou, é muito bom. Uma das formas de se combater o egoísmo é justamente praticando a caridade. Quaisquer caridade, né? Trabalho no bem, como ela está citando, trabalho voluntário. Quaisquer formas de caridade verdadeira, né? Quando a gente pensa no outro, porque a hora que a gente pensa no outro, nós deixamos um pouco de pensar em nós. Aí é o caminho, né? Então, por isso, vejam como tudo vai se amarrando. Por que a doutrina espírita coloca como seu lema, como sua máxima: fora da caridade não há salvação. A caridade é o caminho para combater o egoísmo e para nos elevar espiritualmente, né? Adriana dizendo aqui, temos que deixar todos os males que nos levam ao egoísmo. Isso, trabalhar muito isso, né? Tudo aquilo que instiga o egoísmo, né, Adriana? A gente tem que estar muito atento à hora que a gente está sendo, né, fisgado pelo egoísmo. Quando a gente está querendo muito para nós, quando a gente quer o melhor para nós, quando nós nos valorizamos demais, fiquemos atentos para a gente, né, combater esse mal. Muito bem, até aqui acho que está tudo em ordem, né? Vamos mais uma questão. Perdão, tem hora que a voz dá uma sumida aqui. Acho que eu ando falando muito, né? A próxima questão, 915. Por ser inerente à espécie humana, o egoísmo não constituirá sempre um obstáculo ao reinado do bem absoluto na Terra? Vejam que interessante isso, né? Porque Kardec está perguntando, por ser inerente, ele está analisando que o egoísmo é inerente à espécie humana, quer dizer, a espécie humana, o egoísmo é algo natural da espécie humana. Então, analisando dessa forma, ele pergunta, isso não constituirá um obstáculo, né, para que o bem possa reinar na Terra? E olha que resposta inteligente que os Espíritos dão. É exato que no egoísmo tendes o vosso maior mal. Porém, ele se prende à inferioridade dos espíritos encarnados na Terra e não à humanidade mesma. Olha que interessante isso. Ora, depurando-se por encarnações sucessivas, os espíritos se despojam do egoísmo como de suas outras impurezas. Não existirá na Terra nenhum homem isento do egoísmo e praticante da caridade? Há muito mais homens assim do que supondes, apenas não os conheceis, porque a virtude foge à viva claridade do dia. Olha que bonito isso. Desde que haja um, por que não haverá 10? Havendo 10, por que não haverá 1000 e assim por diante? Que resposta interessante, né? Porque Kardec analisou na pergunta que o egoísmo é inerente à espécie humana. Vejam só o detalhe, né? E os espíritos respondem, não, o egoísmo se prende à inferioridade dos espíritos encarnados, não à humanidade em geral. Porque o egoísmo não é parte da humanidade, não é algo natural da humanidade para a gente compreender. Pode dar aquela ideia que a humanidade tem na sua natureza o egoísmo, é algo que faz parte da humanidade. Não, não é essa a ideia. Eles estão dizendo que o egoísmo se prende à inferioridade de alguns espíritos encarnados na Terra. Quer dizer, algumas pessoas que ainda não evoluíram têm egoísmo, mas não todos. Eles fizeram questão de frisar que há muitas pessoas na Terra que não têm egoísmo. Pode parecer estranho, mas existem. E é o que eles disseram. Essas pessoas que são caridosas porque não têm egoísmo é porque são caridosas. Se são caridosas, elas não ficam se mostrando. Quem é caridoso verdadeiramente não ergue uma bandeira dizendo, olha, eu sou caridoso. Não fica tirando selfie, né? A hora que entrega algo de ajuda para alguma pessoa. Essas pessoas verdadeiramente caridosas não se mostram. Então, existem muito mais do que nós imaginamos. Como eles disseram, se há uma, por que não há 10? Se há 10, por que não há 1000? E assim sucessivamente. Então, amigos, no mundo há muita gente
boa sim, né? A gente vê muito focado no mal, noticiário, TV, mas a gente sabe que existem muitas pessoas generosas, que são fraternas, que são caridosas, muitas, muitas. Isso é o que nos alegra, que nos motiva, que nos dá esperança, porque a terra não está condenada ao fracasso. Aqui haverá também de ser reino de Deus, senão Jesus não ensinava na oração para nós rogarmos diariamente: venha a nós o vosso reino. Um dia esse reino será implantado na terra, quando a maioria de nós, essa maioria for boa, caridosa, vencer o egoísmo, né? Então, para a gente perceber que através das reencarnações nós vamos nos depurando, cada um de nós, cada vez que retornamos, voltamos com menos egoísmo. Porque não é um processo que volta do zero. A hora que a gente reencarna, a gente volta de onde nós já conquistamos na última existência. Se nós na última já não éramos tão egoístas, na próxima retornaremos a partir dali, conquistando mais dali para frente. Então vai chegar um dia que o egoísmo não vai predominar no planeta Terra. Aqui já há muitas pessoas boas, mas vai chegar um dia que será a maioria. O bem, a fraternidade será algo normal aqui também no planeta Terra, né? É isso que os Espíritos nos dizem. Boa noite a todos que estão chegando aqui pelo Insta, pelo Facebook também. A querida amiga Márcia Hernandes aqui também. Um abraço, Marcinha. Gosto muito de você. Trabalhamos juntos tanto tempo. Um abraço, viu? Te admiro muito. Colocou aqui a Marcinha: entrei nesse momento, escutei o que precisava. Vivemos num mundo de competições. O amor é conduzido por humildade de servir sempre. Maravilhoso, Márcia. Muito bom, viu? Márcia é uma pessoa religiosa que eu admiro muito. Quem mais aqui? A Lourdes Bonafim também. Fica tranquila, Lourdes. Zuleide Carvalho, bem-vinda, viu? Vamos então prosseguindo. Se não tem nenhuma dúvida aí, nenhum comentário mais, a gente vai seguindo à frente. Na questão, aqui a gente chega numa questão bastante importante, porque vai ter algumas dicas aqui, né? Da questão de trabalhar o egoísmo. É a pergunta número 917, que é a seguinte: Kardec pergunta: qual o meio de destruir-se o egoísmo? Aqui ele quer, né, a receita aí de como destruir o egoísmo. E essa resposta, pessoal, é uma daquelas poucas respostas do Livro dos Espíritos que é assinada por um espírito. Geralmente eles respondem em conjunto, né, a grande maioria das perguntas. Mas esta é uma delas que é assinada, Espírito Fenelon. E ele vai responder da seguinte forma: de todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cujo entretenimento tudo concorre: suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro, real e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. A resposta ainda continua, mas para a gente não ficar cansativo, eu vou comentar mais à frente um trechinho e nós vamos só analisar aqui a resposta dada então. Fenelon nos alerta aqui, né, meus amigos, que é lógico, o egoísmo é a mais difícil de vencer das imperfeições, porque é a que está na base, na raiz, né? E além de estar na raiz das outras, como nós vimos, ele deriva da influência da matéria. Aqui é um ponto muito sério.
Porque vou lembrar aqui agora uma questão que nós estudamos há muito tempo atrás, quem estava aqui acompanhando conosco, que é a questão número 100. Da 100 a 113, Kardec trabalhou sobre a escala espírita, não sei se vocês se recordam, onde ele fala da classificação dos espíritos, né? E ele divide em 3 grandes blocos: espíritos imperfeitos na base, espíritos bons no meio e espíritos puros no topo ali da divisão, né? Então ele diz nessa escala espírita que os espíritos imperfeitos, a matéria, ela influencia a tal ponto que ela sobrepuja ao espírito, a influência da matéria sobre o espírito, que é a condição que nós estamos. Quer dizer o quê? Nós sofremos uma influência muito grande da matéria sobre o espírito. Então isso é que instiga o egoísmo. Porque a hora que a gente encarna no mundo material, a matéria muitas vezes nos fascina, nos atrai, né? Chega a nos dominar muitas vezes. Porque nós cedemos, né, aos prazeres, às tentações chamadas, né? Nós perdemos o controle daquilo que é mais importante para a alma e muitas vezes buscamos apenas aquilo que convém ao corpo, né? Preocupamos-nos mais com coisas materiais. Adriana dizendo, temos que trabalhar o egoísmo diariamente. É essa a ideia, Adriana. Nós vamos ver isso mais numa questão à frente, numa resposta dada por Santo Agostinho, que é isso que ele diz mesmo. Trabalhar diariamente isso. Pensar nos outros como a nós mesmos, diz a Ivani, que é o caminho da caridade, né? Então, quando a gente percebe muito egoísmo, é sinal de que a matéria está falando mais alto. A matéria está exercendo uma influência muito grande sobre o espírito. E nós, por isso que a gente fala sempre isso, nós precisamos nos enxergar como um espírito imortal que somos, uma alma, né? A palavra que queiram usar, nós somos uma alma, um espírito, que estamos temporariamente vivendo em um mundo material, para que a gente não mude a ordem das coisas, para que a gente não sofra uma influência tão grande. A hora que a gente percebe que as coisas materiais querem nos excitar, nos dominar, que a gente seja mais forte, que a gente possa se impor sobre a matéria, né? Se pudermos dizer assim, que nós possamos prevalecer as coisas da alma, a moral, né? As boas virtudes, a felicidade verdadeira de uma consciência tranquila, e não apenas os prazeres que a matéria proporciona. Tudo bem, não tem nada de errado em desfrutarmos dos prazeres que o mundo oferece, não tem nada de errado, desde que nós tenhamos a medida certa, desde que não seja isso a única coisa que nós busquemos, né? Então eles dizem também aqui, né? Fénelon diz, como já foi dito antes, o problema das nossas leis, da organização social, da educação falha, sempre ressaltando a importância da personalidade, dos títulos, da posição social, né? A gente vê na Terra hoje, infelizmente, que pessoas de alta, né, posição social são bajuladas, né, são endeusadas, todos os olhares se voltam a eles. E às vezes uma pessoa que é virtuosa, mas que se encontra numa fase de posição social mais simples, né, com poucos recursos financeiros, às vezes nem é percebida. Então veja como a gente inverte. Aquele que é realmente elevado, que é um espírito mais elevado, passa despercebido aos nossos olhos. E a gente se volta muitas vezes para aquele que tem a posição social em destaque, que pode ser, né, não que seja em regra, mas que pode ser alguém de pouca evolução espiritual. Então nós invertemos muito aqui na Terra e a gente precisa ficar atentos a isso, né? Eles dizem, eles não, né? Fénelon diz, o egoísmo se enfraquecerá à medida que a vida moral predominar sobre a vida material. Quer dizer, quanto mais nós valorizarmos as coisas, a vida moral, né? Os bons costumes, o respeito às leis humanas e divinas, né? Uma pessoa moralizada, eu digo sempre isso,
que nós devemos buscar isso, é uma pessoa que não precisa de fiscalizações humanas, não precisa de leis punitivas. A pessoa vai fazer o que é certo, não vai desrespeitar, porque sabe que desrespeitando as leis, fere o direito do outro. Então a pessoa moralizada, ela pensa no outro como que tem seus direitos assim como ela mesma. Então a pessoa moralizada pensa assim, se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então essa pessoa procura ser justa, procura ser moral, né? Então ele diz, né? O Espiritismo vai transformar hábitos e relações sociais. Vejam a importância da doutrina espírita na nossa vida. Porque, pessoal, a doutrina espírita não surgiu na Terra por acaso, em um momento qualquer. É Jesus quem está comandando esse processo. E Jesus trouxe o Consolador prometido na hora certa. Porque neste momento, nessa fase atual nossa da humanidade, nós já temos condições de vivermos de forma menos egoísta. O Espiritismo vem nos ajudar a vencermos de vez o egoísmo, porque ele vai nos ensinando a sermos pessoas mais fraternas, mais moralizadas, com hábitos melhores. Então o que precisa agora é transformar as instituições. Por isso que eles dizem que estão reencarnando espíritos mais elevados, novas gerações, que vão atuar em várias frentes, na política, na educação, na religião, em todas as frentes, para que possa mudar o panorama do mundo, né? E nós temos que fazer a nossa parte. Vamos trabalhar em nós, pelo menos, que nós deixemos de ser tão egoístas, né? Trabalhando assim ao altruísmo, a abnegação, o amor ao semelhante. Legal? Algum comentário aqui? Vamos ver. Sueli Bilória aqui também, boa noite. O que mais? Ana Maria Andrade dizendo, uma corda bamba precisa ser trabalhada incansavelmente. É verdade. É uma corda bamba mesmo, né? Porque a gente sabe a dificuldade de se equilibrar nessa corda, né, Ana Maria? A gente tem hora que tenta manter, né? Vai ver, cai de novo. A Rocha dizendo, o egoísmo é o apego dos bens materiais em nosso ego, que não nos permite pensar nos seres menores, né? Então, é essa questão aí que a Rocha coloca, né? Nosso ego, de querer sempre para nós, o apego, né? Por que a gente valoriza tanto as coisas materiais, né? Às vezes a gente perde amizades por causa de um bem material, a gente sofre às vezes um prejuízo num bem material, perde amizade de tempos, por causa de um bem material, a gente inverte os valores, né? Lógico que a gente precisa cuidar, precisa administrar bem, mas que não excedamos, né? Que a gente dê o valor justo de cada coisa. A Cília Guasca aqui também, bem-vinda, viu, Cília? Boa noite. Salete Silva também. Vamos mais uma questão, né? Agora nós vamos naquele tópico, caracteres do homem de bem. Homem de bem, né? Sempre relembrando o termo usado, né? Ser humano de bem, né? Então, é a questão 918, é uma questão só. É daquelas finais já da terceira parte, né? Kardec perguntou, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Quer dizer, como que a gente pode reconhecer que alguém é evoluído espiritualmente, né? E eles respondem, o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Muito lógica, né? A resposta. Quando nós vivemos de acordo com as leis divinas, nossos atos são baseados nas leis de Deus, ou seja, aquilo que Jesus sempre dizia, meus amigos,
eu cumpro a vontade do Pai. Quantas vezes a gente vê isso no Evangelho? Eu faço a vontade do Pai. Vejam, pensem bem, Jesus, um espírito de altíssima elevação, e ele fazia questão de dizer que ele cumpria a vontade do Pai. Quer dizer, ele que já aprendeu tanto, poderia falar, eu faço da forma como eu bem entendo, que eu sei o que é bom. Mas o que é bom é a lei de Deus. Por isso que ele dizia, eu cumpro a vontade do Pai. Quando a gente perceber isso, que o que nos ajuda, o que nos traz felicidade de verdade é viver de acordo com as leis de Deus, nós vamos aí avançar. Porque aí nós vamos seguir de acordo com as leis divinas. Enquanto isso, a gente escolhe se rebelar contra as leis de Deus, né? E o que nós conseguimos com isso? A dor, o sofrimento, a falta de felicidade plena, né? Porque a gente não ainda conseguiu viver de acordo com as leis de Deus. E essa pergunta, pessoal, né, quando falou lá em Homem de Bem, vocês devem ter se recordado, ela nos remete ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, que tem lá um tópico chamado o Homem de Bem. Vocês se lembram? Acho que todos se lembram. Porque esse tópico, Kardec relaciona qualidades desse chamado Homem de Bem, que nos desanima até um pouco, né? Porque fala tantas qualidades desse homem de bem, que a gente vai vendo assim, essa eu não tenho, a gente fica até triste. Mas é para a gente se espelhar nessas qualidades, para a gente buscar, né, essas qualidades. Vamos ler apenas algumas aqui para a gente ver se a gente já consegue, tá? Só trouxe algumas, selecionei algumas, para a gente pensar sobre elas, qualidades do homem de bem. Ele chama lá caracteres do homem de bem, né? Ele diz assim, o homem de bem faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Será que nós fazemos isso? Fazemos o bem sem nenhuma intenção oculta? Nós fazemos o bem sem esperar nada em troca? Será que nós fazemos o bem apenas pela alegria de ver a felicidade do outro? Esse é um dos caracteres do homem de bem. É a alegria de fazer o bem. Lhe basta essa alegria. Não espera nada em troca, não espera nem a gratidão da pessoa que recebe o bem. Esse é um ponto só para a gente ver. O que mais? O homem de bem sacrifica seus interesses à justiça. Olha que difícil. Sacrifica seus interesses. Quer dizer o quê? Se em determinada situação nós podemos ter um prejuízo financeiro, a gente opta em aceitar o prejuízo porque é justo? Será que nós somos assim? Ou a gente busca evitar o prejuízo mesmo que aquilo seja injusto? É para se pensar. O verdadeiro homem de bem sacrifica seus interesses. Pode perder algo, bens, algo de financeiro, pode perder algo de material em favor de ser justo. Ele é justo acima dos seus interesses pessoais. Não é fácil, né? É outra coisa para a gente trabalhar. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Quer dizer, nós perdoamos sempre. O homem de bem perdoa sempre. Não guarda ódio, não guarda rancor, não deseja vingar-se. Esses são caracteres do homem de bem. É indulgente para com as fraquezas alheias. Vejam só, indulgente quer dizer não fica reparando os defeitos do outro. E mais ainda, não julga o outro e até compreende o outro quando essa pessoa age para conosco de forma injusta. Esse homem de bem tolera até porque ele é indulgente. Ele compreende que o outro às vezes não aprendeu tanto quanto ele, né? Estuda suas imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Será que nós fazemos isso diariamente? Como foi colocado, né, se não me engano, pelo Evanir? Estudamos nossas imperfeições e trabalhamos incessantemente. Porque o homem de bem não é alguém santo.
O homem de bem é alguém que tem também imperfeições, só que a diferença é que essa pessoa de bem trabalha todos os dias para se melhorar. E trouxe só mais um item para a gente não entristecer muito, né? Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Quer dizer, se nós temos muitos bens confiados a nós por Deus, né? Se temos um patrimônio, bens materiais, uma fortuna, nós usamos a nosso favor e dos outros, não só a nosso favor. Ou seja, não abusamos, porque abusar é usar somente para nós. Quem tem muitos bens materiais, que saiba colocá-los, né, a proveito de muitos e não apenas de si mesmo. Adriana colocando, é através dos nossos atos e atitudes. É isso mesmo, Adriana. Nossos atos e atitudes é que vão mostrar se nós somos, né, essa pessoa, esse homem de bem. A Rocha dizendo, o egoísmo é o apego... Não, aqui já tinha lido, né? Nunca faremos, a Rocha, nunca faremos o bem sem esperar algo em troca. Só de pensarmos que Deus está vendo nossos atos, já estamos querendo algo em troca. Olha que boa colocação da Rocha, viu? Às vezes a gente pensa assim, não, é desinteressadamente que eu estou fazendo. Mas a gente lembra lá no fundo, né? Ah, mas Deus está vendo. Deus está vendo como eu sou bom. É verdade, né, Rocha? Lá no fundinho, se a gente for analisar, tem tem esse algo em troca, né? A Silvia dizendo, o egoísmo é uma das maiores chagas, né? É isso, junto com o orgulho, né? As duas maiores chagas da humanidade. E aqui, meus amigos, vamos então para a última questão dessa terceira parte do livro, tá? Que bom, graças a Deus, nosso estudo está avançando, com as bênçãos de Deus, estamos concluindo mais uma etapa, né? O livro são 4 partes, nós estamos concluindo hoje a terceira grande parte, que é uma das maiores, né? E na semana que vem nós vamos iniciar a última parte do livro, apenas acho que 100 questões, mais ou menos. Creio que não deve ser algo tão longo assim, né? Creio que 2 meses ou 3 meses no máximo a gente conclui esse estudo. A Loiva dizendo aqui, tenho até receio de ler as características da pessoa de bem. Vejo como estou longe, mas estou na luta. Como se diz aqui no Sul, não está morto quem peleia. Muito bom, Loiva, essa é a ideia mesmo, né? Porque, pessoal, pensem comigo, ó. Esses caracteres do homem de bem é uma meta, né? A gente não precisa pensar assim, eu tenho que ter todas. Se a gente tivesse tudo isso, a gente já estava num planeta mais evoluído. Então isso aí é meta, são objetivos, aquilo que a gente deve buscar alcançar. Como a Loiva está colocando, precisamos pelejar, né? Acho que é pelejar que diz, né? Peleia. A gente precisa trabalhar para conquistar isso, né? Então não é a gente desanimar diante de ler esses caracteres do homem de bem, essas características, né? É para que a gente se inspire a cada vez fazer melhor, né? Mas realmente falta para a gente, para nós todos, em geral falta, né? Se estamos aqui na Terra ainda é porque temos muito ainda que caminhar nesse sentido, né? Então vamos lá, questão 919, uma questão muito citada nas palestras, né? Principalmente a 919A, que nós vamos ver aqui, a orientação de Santo Agostinho. Então a 919, Kardec perguntou, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se tornar, que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Kardec, em outras palavras, é como se ele estivesse perguntando, qual é o meio, né, mais rápido, que seja eficiente, né, que a gente não precisa sofrer tanto, para resistir ao mal? Dá uma receita, uma dica certa, o que a gente faz? E eles responderam, um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo nós já ouvimos muito, né? É a viagem para dentro de nós, nos conhecermos. Porque, com certeza, pessoal, nós não nos conhecemos perfeitamente. Porque muitas vezes nós não temos coragem de enxergar quem nós somos. A gente não quer muitas vezes reconhecer as nossas imperfeições.
Então a gente vai adiando, protelando. Então a gente não faz essa viagem para dentro, esmiuçando, né? Procurando conhecer cada detalhe da nossa personalidade. A gente tem medo até de fazer isso. E essa frase que é atribuída a Sócrates, né? Ela não é de Sócrates. Ela já, quando ele chega lá no oráculo de Delfos, né, na Grécia, essa frase estava escrita no oráculo. Ela é antiga, é antes de Sócrates ainda, né? Muitos missionários do Cristo que já vinham trazendo a mensagem, né, de renovação, já traziam essas orientações. E a doutrina espírita, então, nos orienta como é importante essa frase, desse autodescobrimento, desse conhecimento, né, dessa viagem para dentro de nós mesmos. E aí Kardec, então, faz a questão 919A, que é uma das mais citadas do Livro dos Espíritos, né? Quando Kardec fala assim: conhecemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ele quer agora bem detalhado, como que eu faço para, né, me conhecer? O que eu tenho que fazer? E aí quem responde é Santo Agostinho, né? Santo Agostinho, que foi um bispo, né, se não me engano, na Terra, que um religioso, né, que também teve seus erros, mas que se transformou sua vida, e no mundo dos espíritos é um dos grandes divulgadores da doutrina espírita, né? Ele é quem responde essa questão 919A. Resposta muito longa, vamos ler apenas alguns trechinhos aqui, né, para a nossa reflexão. Ele começa dizendo: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Veja só, ele está se referindo à última existência dele. Ao fim do dia, olha só, interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Pessoal, isso é muito interessante, mas atentem ao detalhe. Ele diz aqui ao fim do dia. Isso aqui faz toda a diferença. Ele não está dizendo ao fim do mês, ao fim de um período, ao fim de um ano, fazer o balanço. Ele está dizendo ao fim de cada dia. Quer dizer, se nós tivéssemos que nós temos, questão de escolha. Se nós tirássemos uns minutos antes de adormecer para analisar o nosso dia, é isso que Santo Agostinho está orientando. Pensemos no que fizemos durante o dia. O que nós fizemos que foi algo que não foi bom, porque está vivo na nossa memória. Nós vamos nos recordar porque foi naquele dia. Se passar um tempo, a gente esquece. Então, no fim do dia, analisemos. Será que ninguém hoje teve motivo para se reclamar, para se queixar de mim? O que eu fiz que prejudicou alguém? Então, é essa análise fria ao fim de cada dia, como diz Santo Agostinho, para que a gente possa, no dia seguinte, corrigir aquilo que não foi muito bem feito no dia atual. Olá, querido amigo De Rosses aqui também, bem-vindo, viu? Continua Santo Agostinho dizendo: dirigi, pois, a vós mesmos perguntas, olha só, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis, sobre se obrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Vejam só, ele está nos orientando ao fim de cada dia, fazermos perguntas para nós mesmos, né? Por que agimos de tal forma? Porque vejam bem, durante o dia a gente pode ter tido uma ação, uma atitude que a gente nem pensou nela. A gente pode ter sido ríspido com alguém, agressivo,
pode ter falado duro. Então, ao fim do dia, a gente deveria fazer perguntas: por que eu agi desse jeito? E analisar lá no fundo, por qual motivo, para a gente entender o real motivo. Qual era meu interesse? Por que eu agi assim? Que motivo me levou a isso? Isso é conhecer-se. Isso é fazer análise de consciência. E aí ele diz aqui, se a gente tiver dúvida, né? Pensa se fosse o outro que tivesse feito. Como que a gente iria imaginar se está certo aquilo? E ele coloca aqui, né? Se nós analisarmos, se fizermos alguma ação que não teríamos coragem de confessar, quer dizer, se nós tivemos uma atitude que a gente não tem coragem de contar para outro, não é bom, é lógico, né? Então isso é análise de consciência, é autoconhecimento. Analisemos ao fim de cada dia tudo isso. Por que agimos de tal maneira, né? Eu tenho coragem de contar para outros o que eu fiz hoje? Tudo isso, né? Alguém tem algo de reclamar de mim pelo que fiz hoje? Tudo isso é uma autoanálise. Aí ele coloca ainda, mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Quer dizer, Kardec coloca aí uma dificuldade, é difícil você julgar-se a si mesmo. Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Veja que legal que ele diz. O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Então, quer dizer, são as desculpas que nós damos. Às vezes a gente diz assim, eu não sou avarento, eu só sou econômico e previdente. A pessoa não reconhece que é avarento. Ou a pessoa diz, eu não sou orgulhoso, eu só mantenho a minha dignidade. Quer dizer, não admite, né? Então é isso que Kardec está colocando, essas dificuldades para a pessoa reconhecer. Aí eles dizem, Santo Agostinho diz, né? Isso é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como a qualificaríeis se praticada por outra pessoa. É aqui que era aquilo que eu comentei antes, né? Se a gente tem dúvida se nossa ação foi boa ou não, imagine o outro fazendo. Se o outro fez da forma que nós fizemos, a gente aprova ou não? Aí não tem dúvida. Se nós censuramos no outro, é lógico que devemos censurar em nós também. Tudo bem? Deixa eu ver aqui, acho que tem uma colocação aqui no Face, né? A Loiva dizendo... Não, essa aqui já... A Rocha, né? Esse é o exercício do espelho, de se olhar e analisar seu eu. O problema é que é mais fácil olhar a vida dos outros. É verdade, viu, Rocha? É mais fácil a gente observar o outro do que a nós mesmos, né? Então, esse é o detalhe, né? Deixemos de observar o outro e observemos nós. Busquemos nos conhecer, né? A Sônia Veronese dizendo, essa viagem é a mais difícil de fazer. Imagine de concluí-la, né? É verdade, Sônia, uma viagem a longo tempo. A gente começa hoje, não sabemos quando vamos chegar ao término, né? Mas, importante começarmos essa viagem, pessoal. Essa recomendação de Santo Agostinho é muito importante, pessoal. Levemos a sério isso. Leiam depois essa questão na íntegra, né? Que eu não li toda ela aqui para não ficar muito extenso. Mas façamos isso ao fim de cada dia. Analisemos o nosso dia, por que nós agimos de tal maneira? Alguém tem algo que reclamar de mim? Como eu veria a minha ação no outro? Eu tenho coragem de falar o que eu fiz a outro? Tudo isso são análises conscienciais, né? Para nós nos conhecermos. E a pergunta, como ele diz, façam perguntas. Por que eu agi assim? Isso é muito sério. Às vezes a gente não quer saber por que agimos assim. Por que você ficou irritado com aquela pessoa? Aí você vai dizer, o que ela falou, mas por quê? Vai nos porquês, como a criança. Por quê? Por quê? A gente vai chegar lá na base do orgulho e do egoísmo. A gente vai ver que lá no fundo a gente age assim porque nós somos orgulhosos ou porque nós somos egoístas, valorizamos demais a nossa personalidade. Não queremos perder, queremos o melhor para nós.
Então é algo muito sério esse assunto, que a gente pense muito nele. O egoísmo é a base, a raiz das outras imperfeições. Façamos o bem, como foi dito pela Fátima Baldo, se não me engano, né? Aproveitemos as oportunidades de praticarmos o bem, a caridade, que esse é o antídoto, se a gente pode dizer assim, o antídoto do egoísmo é a prática da caridade. Aproveitemos todas as oportunidades de sermos úteis, meus amigos. Coisas pequenas, eu digo sempre. Sejamos úteis, aliviemos a dor do outro, façamos pequenos favores, familiares, amigos, colegas de trabalho, quaisquer lugares que nós estivermos, né? Aproveitemos para sermos úteis. Ana Lúcia dizendo, o senhor ainda pergunta, tudo bem? Para mexer com a gente, né, Ana Lúcia? A gente tem que se provocar, né? Essa questão mexe, a gente leva aqui descontraído para não ficar muito tenso o assunto, né? Mas a gente precisa se conscientizar de que isso é muito sério. Se nós queremos evoluir, né? Se nós queremos voltar melhores à pátria espiritual quando do nosso desencarne, façamos o bem, observemos as nossas reações, trabalhemos esse egoísmo, esse orgulho tão ferrenho que está enraizado em nós, mas muitos de nós já estamos bem melhores, tenhamos a certeza. Também não vamos nos achar tão assim, né, tão horríveis assim. Nós já somos muito melhores, já fomos piores, podem ter a certeza disso. Se nós olharmos aí 3 encarnações atrás, creio que nós estaríamos numa situação bem pior, né? Então nós já avançamos, mas nós temos condições de seguir mais. Queiramos vencer mais o egoísmo, não nos acomodemos, esse é o detalhe. Então, pessoal, na próxima semana, com a graça de Deus, se Deus nos permitir, vamos começar a 4ª parte do livro, que chama Esperanças e Consolações, que é onde Kardec analisa o que ele deu origem ao livro, né? O céu e o inferno, falando sobre a felicidade, sobre, né, sobre o céu, sobre o inferno, sobre essas questões tão importantes aí de como retornaremos à vida espiritual. A Celinha dizendo, vamos aos poucos, né? Pois depois dessa lição, vamos começar ou continuar? Tomara que a gente já tenha começado, né, Celinha? Vamos dar continuidade, né? E como não ficar bem com essas palavras nessa explicação, diz a Maria Helena Butião. Então, legal, pessoal. Me perdoem se deixei vocês muito preocupados, mas é aquilo que a doutrina nos propõe, né? É o trabalho de autoconhecimento e trabalhar as imperfeições. A Loiva dizendo muito obrigado por mais essa noite de preciosos esclarecimentos, uma ótima semana. Legal, pessoal. Olha, agradeço muito a todos vocês. A Silvia dizendo que o estudo hoje tocou fundo, nos fazendo repensar nossa jornada até agora. Essa é a proposta mesmo, né? Que a doutrina mexa conosco, né? A Silmara Ribeiro aqui também, acompanhando conosco. Bem-vinda, viu, Silmara? Sempre muito bem-vinda aqui ao nosso estudo. Participe sempre com a gente, todas as quintas, às 20 horas, tá bom? A Rocha, vamos como criança, um passo por vez. É isso aí, gente. É como criança, é um passo por vez mesmo. Vamos agradecer, então, como sempre fazemos, aos amigos espirituais que estiveram conosco, com todos nós, aqui comigo, com vocês, porque os amigos espirituais nos incentivam ao conhecimento dessa doutrina, à prática do bem. Todas as vezes que nos dispomos, né, a um trabalho útil, que trabalho é toda ocupação útil, como eles dizem, né? Os espíritos amigos estão ao nosso lado. Que bom! Então, agradecer a Deus, a Jesus, o Mestre, que nos concedeu mais esta oportunidade de estarmos juntos, estudando essa doutrina maravilhosa, e que a gente medite muito, né, sobre esses ensinos de hoje, são muito sérios. Eu tentei levar aqui num clima descontraído, né, para não ficar muito tenso, mas o assunto é sério. A gente trabalha o egoísmo. Na hora que perceber que está muito alto, muito grave o nosso egoísmo, trabalhemos. Deixemos de nos sentirmos
tão importantes, né? Não valorizemos assim tanto a personalidade, tanto o orgulho, né? Sejamos mais humildes, mais caridosos, procuremos nos colocar por igual, né? Todos iguais, todos somos filhos de Deus, uns caminham mais à frente, mas todos vamos chegar ao mesmo destino. Que sejamos humildes, né? Como aqueles que já conquistaram a virtude verdadeiramente, que fazem o bem sem mostrar, né? Sem alarde. A Rocha, boa noite, professor, entre parênteses, mestre, paz e luz, amigos do estudo. Eu vou aceitar, né, Rocha? Obrigado, viu, querida amiga? Eu sei que esse carinho todo que vocês têm para conosco, mesmo com essas brincadeiras, né? Muito obrigado, viu? Agradeço sempre, gratidão pelo carinho de vocês, pela participação, é muito bom, né? Essa horinha que passo aqui com vocês é algo assim que me renova. Confesso que hoje, novamente, antes de iniciar o estudo, estava um pouco derrubado, vamos dizer, né? Um pouco de labirintite, até uma certa tontura. Achei até que eu não ia dar conta de passar a mensagem da noite. E agora estou aqui todo feliz, alegre, renovado, tranquilo. Então, para a gente ver como é bom, né, se colocar para um trabalho com boa vontade, com dedicação, quanto que a gente recebe. Obrigado, viu? Agradeço a vocês que me proporcionaram essa alegria. Adriana dizendo gratidão, Paulo, por mais esse excelente estudo. Zuleide, muito obrigado, gente, a todos vocês, viu? Sempre uma alegria imensa para mim. Até a próxima semana, se Deus nos permitir. A Rocha dizendo, né? Hoje todos em orações para todos nós, dedicando paz e saúde. É isso aí. Gratidão, paz e saúde, Sônia Veronese. Graças a Deus, né? Diz a Ivani, Marilena Liporini também, a Taninha. Gente, fiquem com Deus. Deus abençoe nossos lares, nossa família. Deus nos ampare na sua santa paz, para que a gente continue. Vamos firmes. Nós vamos vencer, nós vamos sair dessa jornada, né? Quando chegar o termo da nossa existência aqui, com certeza vamos voltar melhores ao mundo espiritual. Tenham fé nisso. Façam o melhor de cada um de vocês e confiamos em Deus, né? Muita paz, pessoal. Odete Oliveira e a todos. Um abraço fraterno.